Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês então sobre os livros que eu li no primeiro semestre. Ah, eu li um total de 22 livros, se eu não me engano, e foram na maioria livros de não ficção. Esse primeiro semestre eu quase não li ficção. Eu estava bem com dificuldade de ler, né, ficção, e eu acabei focando mesmo nos estudos de filosofia, que eu gosto de estudar. Então, os filósofos que eu me interesso, como Nietzsche, Schopenhauer. Então, esse primeiro semestre eu li algumas coisas relacionadas a eles. E outros livros de divulgação científica, que é uma temática que eu gosto muito. E também algumas coisas diferentes, assim, né? De filosofia foram poucas. O foco mesmo foi nesses estudos desses filósofos e um pouco de divulgação científica. Então, agora no segundo semestre, eu quero muito voltar a ler ficção. Já voltei, na verdade, né? Já li 2 livros de ficção. E eu quero expandir um pouco mais a temática das minhas leituras, não só voltando a ler ficção, mas também lendo mais livros sobre a atualidade, sobre a modernidade, sobre os assuntos contemporâneos, enfim, coisas mais bem voltadas à atualidade mesmo, aos debates atuais. Então, vou começar em ordem. Eu tenho aqui tudo anotadinho na ordem que eu li. Os livros que eu li no Kindle, porque eu leio bastante em e-book, né? É uma forma que eu encontro de ler livros que são mais leves, né? Que são mais fáceis, no sentido de não precisar tanta anotação, porque tem uma linguagem mais objetiva. Então, esse tipo de livro eu priorizo sempre ler no Kindle. Então, em janeiro, eu comecei lendo um livro chamado O Corpo na História, de José Rodrigues, é um autor brasileiro. E esse é um livro que, se eu não me engano, estava disponível, eu não sei se ainda está disponível gratuitamente para o Kindle. E é um livro muito interessante. Eu já comecei o ano lendo algo bem diferente, assim, né, do que eu costumo ler. O corpo é um assunto que me interessa muito, né? Então, ao longo desses últimos meses, eu fui adquirindo vários livros sobre essa temática. E esse foi, então, o primeiro que eu li. E ainda quero ler mais algumas coisas que eu tenho aqui sobre isso. Mas o Corpo na História, ele vai falar justamente dessa ideia de como o corpo, como a intimidade, se relaciona com os aspectos históricos. E ele vai focar bastante na Idade Média. Isso eu achei muito legal, porque a Idade Média é um período histórico que a gente tem informações muito preconceituosas, muitas vezes, foi a partir desse livro que eu fiquei mais interessada em estudar sobre a Idade Média, que é um período, então, que a gente fica meio assim, sem saber muita coisa, justamente por conta desses preconceitos. Foi um livro muito interessante, que eu gostei bastante e que eu pretendo reler um dia, né? Tem outros livros desse mesmo autor também que me interessam, como O Tabu da Morte, ou Tabu do Corpo, e algum outro sobre a morte. Então são 3 livros que eu pesquisei que ele escreveu sobre esse assunto do corpo, essa temática. Então me interessa bastante, e até o final desse ano eu acho que eu quero ler pelo menos mais um livro desse autor. Depois eu li um de ficção, mas que eu não considero assim literatura mesmo, né? Que é A Cura de Schopenhauer, do Yalom. E é um livro que eu li assim para conhecer o Schopenhauer mesmo, como uma introdução assim mais leve, mais despretensiosa. E é realmente isso que o livro se propõe a fazer: contar a história do Schopenhauer de uma forma, de uma perspectiva contemporânea, um olhar contemporâneo,
Mas eu achei ele muito estereotipado, né? Muito caricaturado, assim. As questões que o Schopenhauer traz, como pessimismo, niilismo e tal. A gente acompanha nesse livro, então, um grupo de... Na verdade, a minha motivação para ler esse livro foi não só conhecer o Schopenhauer, mas também saber um pouco mais sobre a terapia em grupo, que foi, então, esse livro que a minha terapeuta me indicou. E aí eu achei que seria muito útil, né, juntar essas duas motivações, que era conhecer Schopenhauer e saber um pouco mais sobre como é a terapia em grupo. E é justamente o que o livro se propõe a fazer, né, a partir desse grupo que está em processo de terapia em conjunto, eles discutem seus problemas emocionais, enfim, e no meio desse grupo tem um personagem, então, que é um estereótipo do Schopenhauer e de todas as questões que o Schopenhauer propõe. Mas é bastante superficial, eu não consideraria uma boa entrada para o pensamento do Schopenhauer. Na verdade, é um livro bem despretensioso mesmo e de entretenimento. E em janeiro, o terceiro e último livro que eu li foi Nietzsche, Seus Leitores e Suas Leituras, da Scarlett Marton, que eu tenho a edição aqui, que eu li em livro físico, que é esse daqui. Né? É um livro sensacional, eu gostei muito de ler. Para quem já conhece a filosofia do Nietzsche, para quem se envolve com a filosofia dele e quer estudar de forma mais profunda, esse livro é essencial. Por quê? Porque a Scarlett ela vai trazer aqui vários textos, ensaios, sobre os interlocutores do Nietzsche, sobre a busca dele por leitores que dialogassem com ele, que o entendessem, o compreendessem. Então, ela vai falar sobre a forma como Nietzsche leu os seus filósofos, os seus antecessores, e também como os leitores de agora leem Nietzsche. Por exemplo, né, ela tem um texto aqui dedicado só para a leitura do Deleuze, a respeito do Nietzsche. Tem também algumas questões envolvendo a percepção do Nietzsche como um escritor póstumo, no sentido de que ele era bem... a solidão, né, acabava sendo um fator que acompanhou tanto Nietzsche quanto Schopenhauer, né, porque ambos foram figuras incompreendidas pelos seus contemporâneos, mas que posteriormente tiveram mais destaque. Então, é bem esse o foco do livro, né? Focar nessa questão do Nietzsche como leitor. Tem um texto dele aqui como leitor de Spinoza, por exemplo, e nas leituras algumas leituras feitas do Nietzsche, e também essa busca dele por ser compreendido, por ter leitores, qual o tipo de leitor que ele procurava. Então é um texto muito interessante que eu indico bastante para quem já conhece a filosofia nietzschiana e quer se aprofundar. Em fevereiro, então, eu comecei a ler um livro focado daí no Schopenhauer, que eu queria saber um pouquinho mais, né, sobre a filosofia dele, num livro mais específico mesmo, mais introdutório de filosofia. Então eu peguei para ler o Schopenhauer, do Jair Barbosa, daquela coleção Passo a Passo da Zahar. Livro que eu gostei bastante, ele é bem introdutório mesmo para quem quer conhecer um pouco da filosofia do Schopenhauer. E eu achei bem isso mesmo, introdutório para quem quer conhecer. Foi um livro que me ajudou bastante a adentrar mesmo nos estudos da filosofia dele. E aí, em seguida, eu li um livro do Nietzsche sobre Schopenhauer, que é esse aqui, Schopenhauer como Educador, que é um livro que o Nietzsche ele usa a figura de Schopenhauer como uma figura de inspiração, de professor mesmo, que ele se projeta muito a imagem dele no Schopenhauer para lidar com as suas questões internas, para procurar entender qual o objetivo da formação do gênio. Então tem toda essa discussão aqui
de tentar encontrar a si mesmo através de uma figura inspiradora, uma figura professoral, que no caso aqui é o Schopenhauer, e discutir também as questões culturais, propor questões culturais, discutir qual o papel da cultura na formação do gênio. Então aqui isso é bem interessante. Recomendo bastante também para quem já conhece Nietzsche, para quem já leu, porque esse aqui é um Nietzsche ainda jovem, né? Ele não está ainda como filósofo, ele ainda é um pensador. Então, ele está bastante reflexivo e muito ainda inspirado, muito ainda schopenhaueriano. Então, ainda não é o Nietzsche que a gente conhece como filósofo. Em fevereiro ainda, então eu li mais um livro sobre Nietzsche e Schopenhauer, que começou a me interessar muito essa questão da filosofia de ambos, né? O Schopenhauer, eu, na verdade, fiquei motivada, né, a estudar mais sobre ele por conta do Nietzsche. Então, como vocês já devem saber, o Nietzsche se inspira muito no Schopenhauer no início da sua vida, assim, muito jovem. E aí, como ele se inspira muito no Schopenhauer, ele parte da filosofia do Schopenhauer para criar a sua própria. Então, tem muita familiaridade entre ambos, apesar das diferenças. O que há de familiar ajuda muito a pensar não só a filosofia do próprio Nietzsche, como também as consequências da filosofia do Schopenhauer. Então, nesse sentido, eu li O Pessimismo e Suas Vontades, do José Tomás Brum, também outro pesquisador brasileiro. Esse aqui ele vai fazer, então, uma introdução sobre o Schopenhauer na primeira parte. É uma introdução bem ampla, assim, ele vai falar sobre vários aspectos da filosofia do Schopenhauer, e depois ele vai, então, fazer a do Nietzsche, comparando com a do seu antecessor, né, de Schopenhauer, e por último um capítulo só sobre os dois na questão que que talvez mais evidencia assim, a proximidade deles, né, que é a visão da arte, né. É um livro que vai partir muito da concepção de homem nos dois filósofos. Então, são filosofias que estão muito voltadas à percepção do homem no mundo, da sua relação com o mundo. Então, ele também parte dessa perspectiva mais ontológica, digamos assim, do ser humano. E é um livro que eu recomendo bastante, então, para quem já tem, assim, uma semelhança com ambas as filosofias e quer aprofundar, mas também talvez para quem ainda tá engatinhando um pouco, porque ele é bem introdutório mesmo, e essa questão de interrelacionar ambos os filósofos é bem fácil, assim, de acessar, o entendimento é bem fácil, não é uma coisa muito complexa. Então, eu recomendo bastante esse livrinho aqui do José Tomás Brum. Isso em fevereiro. Ainda li também um livro da Marguerite Yourcenar, que é O Tempest de Grande Escultor. É um livro de ensaios. Eu estava bastante afastada dos ensaios, que é um gênero que eu amo ler. Então, eu resolvi pegar esse livro para retomar esse hábito de ler os ensaios. E aí eu gostei bastante, eu amei a escrita dela, é uma escrita muito simbólica, assim, cheia de nuances. São ensaios voltados para várias temáticas. Eu gostei da forma como ela liga, assim, como ela conecta a experiência pessoal com uma visão mais ampla, histórica. Achei isso bem interessante, mas é um livro que eu quero reler, que eu preciso reler para poder falar mais do subtexto, porque é um livro que tem um subtexto muito diferente, assim, muito peculiar, e que lendo no Kindle eu
não tive muito espaço, assim, para anotação e tal, para ter uma leitura mais introspectiva, então eu fiz uma leitura mais leve mesmo, uma leitura mais despretensiosa, mas mesmo assim foi muito rica, porque a linguagem dela e a forma como ela escreve é muito bonita. Então, deixa a minha recomendação aqui também. Em março, eu comecei lendo, então, uma biografia do Nietzsche, que é essa daqui, Nietzsche, uma biografia desse autor aqui, se não me engano, inglês. Ele é um tradutor do Nietzsche, acho que na Inglaterra, e um especialista também do Nietzsche. É uma biografia até curta, não achei ela tão longa, e é, assim, muito boa. Eu gostei, eu não tinha lido ainda uma biografia do Nietzsche, né? Apesar de ler ele já faz uns 2 anos, eu ainda não tinha priorizado a leitura de biografias. É uma biografia que eu recomendo bastante, principalmente para quem não tem muito contato com a obra dele, porque ela é bem introdutória. Então, eu acho que toda biografia assim, de filósofos, principalmente, tem a obrigação, digamos assim, né, de trazer não só a vida do biografado, como também as ideias dele, comparando ou tentando conectar a vida com a obra do filósofo. Isso é uma coisa bem interessante, porque a gente acompanha aqui bem esse amadurecimento da filosofia do Nietzsche, juntamente com o amadurecimento da vida dele. Então aqui tem os aspectos mais importantes que fizeram com que ele tivesse esse amadurecimento filosófico. E tem também algumas passagens muito esclarecedoras sobre a relação dele com Wagner, a relação dele com Schopenhauer também. Toca algumas questões bem filosóficas, então é bem esclarecedor, recomendo bastante. Em março, eu li um e-book. Aí foi o primeiro livro de divulgação científica que eu li esse ano, que foi O Animal Social, do David Brooks. É um livro também muito bom, eu gostei bastante de ler, eu já estava querendo ler ele há muito tempo. Ele estava esgotado, a edição física, né? E aí eu vi que tinha e-book e fiquei bem feliz, porque ele é um livro diferente do que a gente costuma ver por aí de divulgação científica, né? Ele é um livro que o autor cria, então, personagens fictícios para ilustrar a ideia central do livro, né? Que é a seguinte: como as relações interpessoais, emocionais que a gente tem com os outros definem muito mais o nosso sucesso como seres humanos do que questões de QI ou de inteligência cognitiva, no sentido de mais burocrático mesmo, né, acadêmico. Então, ele é muito voltado nisso, nesses pormenores, assim, das relações interpessoais, que é bem interessante. Então, ele cria esse casal, esses 2 personagens ficcionais, e acompanha a vida deles desde do nascimento, e vai mostrando como a vida de cada um foi influenciada por essas questões de relação interpessoal. Então, um personagem, ele tem uma família bem estruturada, ele nasce numa família de classe média alta, ele tem várias oportunidades e tal, e pais bem atenciosos, enquanto a outra personagem, ela, ao contrário, ela não tem uma família tão estruturada, vem de uma classe baixa e enfrenta outros tipos de dificuldade. Então tem também essa questão de como o contexto social em que a pessoa cresce, nasce, influencia bastante como ela vai se relacionar com as outras pessoas. É bem interessante. E no meio dessa narrativa, então, é como se ele intercalasse capítulos da narrativa desses personagens ficcionais com os dados das pesquisas que ele usa para corroborar o argumento do Tão. É um livro muito interessante que eu recomendo. Ele se torna bastante leve por conta dessa maneira diferente, né, de narrar as informações científicas. E, claro, apesar de eu
ser um pouco resistente, assim, à linguagem que o autor usa, muito dicotômica ainda, né, nessa questão mente e cérebro, emoção e razão, ainda muito dividida. Dá pra gente abstrair essa parte e focar mesmo no conteúdo relevante que o autor traz. Então isso é bem importante ressaltar. Em abril, então, eu finalizei um livro apenas, O Polegar do Violinista. É um livro muito interessante sobre genética, que é outro tema que eu gosto bastante de ler. Esse é um livro mais histórico sobre a genética, mas também entra assim, nos pormenores para explicar um pouco sobre a genética em si, então questões mais técnicas, biológicas, mas tem muito essa pegada histórica. Isso é o que deixa o livro mais leve e mais fluido a leitura. Achei um livro muito divertido, a narrativa do autor é bastante cômica em alguns momentos, então também deixa um pouco mais leve, apesar das informações serem algumas vezes técnicas. Isso não me atrapalha, eu gosto, mas pode ser que tenha alguém que não goste tanto assim, eu sinto alguma dificuldade. Mas é um livro que eu recomendo bastante, eu usei ele como porta de entrada, assim, para mim voltar a ler livros sobre essa temática. Então eu tenho outros aqui também que eu quero ler, pelo menos mais um até o final do ano sobre esse assunto. E é isso, assim, esse é um livro que é um livro de divulgação científica bem voltado para um apanhado mais histórico e com uma narrativa mais fluida por conta disso. Em maio, então, eu comecei um mês bastante interessado em Spinoza, que é outro autor, então, que o Nietzsche se inspira muito no início, assim, também. E apesar de depois discordar de algumas coisas, como acontece com Schopenhauer, é um filósofo que eu ainda tô no início, assim, né, para estudar, assim como Schopenhauer. Então, eu comecei lendo esse livrinho aqui do Roger Scruton, sobre Spinoza. É um livro bem curtinho, mas bastante amplo. Eu gostei muito de ter iniciado a filosofia do Spinoza por esse livro, porque ele tem uma abordagem, como eu disse, mais ampla, e por isso mostra bem, assim, a própria abordagem do Spinoza, né? Que é, então, começar pela questão da existência de Deus e até a beatitude que concerne a vida superior do homem. Então, ele parte dessa abordagem também, ele começa falando sobre Deus e termina falando sobre, então, a vida superior. Então, tem bem essa estrutura da Ética, que é a obra-prima do Spinoza, e conforme ele vai falando da filosofia do Spinoza através dessa estrutura, da mesma estrutura da Ética, então ele vai correlacionando assim todas as etapas, digamos assim, dessa estrutura. Isso eu achei muito interessante. Ainda em maio, então, sobre o Spinoza, eu li outro livro, dessa vez escrito por um pesquisador brasileiro, Spinoza e a Afetividade Humana. Esse já vai focar mais na questão da afetividade mesmo no Spinoza. É um livro bem leve também, apesar de ser mais focado nessa questão, ele também amplia um pouco, mas não tanto quanto o Roger Scruton, justamente porque a proposta é focar na questão da afetividade humana mesmo, em Spinoza. Então, é um livro que eu recomendo bastante para quem quer se voltar mais para essa questão. Eu gostei bastante, eu acho que o autor consegue explicar de forma bem clara e a linguagem também é bem tranquila. É um daqueles livros da coleção Passo a Passo da Zahar também, que são propostas mais de livros mais curtos mesmo.
e fica a minha recomendação. Depois eu li mais um livro do Nietzsche. Dessa vez eu li 5 prefácios para 5 livros não escritos, que é uma publicação póstuma, né? Não foi um livro que o Nietzsche publicou em vida, foi um livro que ele... são prefácios que ele escreveu e que ele não pretendia publicar como livro, mas presentear a Cosima Wagner, que era a esposa do Richard Wagner, ali mais ou menos na mesma época que ele escreve O Nascimento da Tragédia, que ele dedica ao Wagner. Então, são prefácios que apontam algumas questões que o Nietzsche vai abordar posteriormente, e dá para perceber assim, algumas questões que ele vai elaborar melhor, que ele vai se aprofundar, mas também tem outras aqui que são bastante já ultrapassadas pelo Nietzsche filósofo mesmo, né? Pelo Nietzsche mais maduro. Então é um livro que eu recomendo assim para quem já conhece Nietzsche, quer entender um pouco mais do pensamento dele, mas não é um livro para tomar como, digamos assim, como algo que o Nietzsche realmente queria ter falado, né? Algo que como uma filosofia pronta dele. É mais um ensaio do que viria posteriormente, mas eu justamente recomendo a leitura para alguém mais familiarizado com Nietzsche, porque alguém mais familiarizado consegue perceber, pegar as nuances daquilo que o Nietzsche se afasta posteriormente e também daquilo que ele retoma e que ele elabora mais profundamente. Então tem que fazer essas diferenças para não confundir. Depois, então, desse aqui eu li um livro sobre o Nietzsche, daí, né, uma pesquisa sobre ele, que é do autor também, pesquisador brasileiro, Sandro Cobol Fornazari, sobre o suposto autor da biografia de Nietzsche, reflexões sobre Et Homo. Eu li Et Homo, esqueci de falar aqui. Eu li Et Homo em março. Tá aqui, ó. Primeiro falar sobre Et Homo, então, que eu deixei passar. Et Homo, então, eu li em março, um livro maravilhoso, um dos melhores livros que o Nietzsche escreveu. É um livro que ele escreve, então, no último ano, mais ou menos, né, de lucidez, e que ele escreve justamente para deixar, digamos assim, registrado quem ele era, o que ele queria, qual era o objetivo dele com toda a obra que ele escreveu, e talvez até um preparo assim para os leitores póstumos dele, né? É um livro que eu quero trazer resenha aqui pro canal. Eu acho um livro muito importante para a obra como um todo, assim, tem muitos significados relevantes da filosofia do próprio Nietzsche. Então é um livro que eu recomendo bastante. E aí sim, agora voltando para onde a gente parou lá em maio, eu li então esse estudo sobre Et Homo, desse pesquisador brasileiro, que eu não gostei. Foi um livro que eu briguei muito, assim, argumentando, enfim. Por um lado, foi muito bom, porque me fez elaborar argumentos mais aprofundados, mais diferenciados, assim, para estruturar um pouco melhor aquilo que eu estudo, mas a proposta do livro, né, o argumento central que ele parte para poder estruturar toda a proposta do livro e todos os argumentos que vão vir em decorrência disso, na minha opinião, são bem falhos, bem equivocados. Eu ainda quero falar um pouquinho melhor sobre essas miudezas, né, essas nuances argumentativas, mas terá que ser num texto, tá? Daí eu vou ver se eu consigo elaborar melhor e escrever uma resenha crítica sobre esse livro mais pra frente. Aí, em maio, eu li então um e-book, mais um e-book sobre Spinoza. Esse se chama O Milagre Spinoza, de um filósofo francês contemporâneo. É um livro muito bom, eu gostei bastante, é um livro mais leve também,
sobre o Spinoza. Ele vai ser mais uma biografia da vida do Spinoza, falando assim um pouco, tocando assim um pouco na teoria filosófica, assim, e relacionando com as experiências de vida do Spinoza, os episódios que ele passou durante a vida. Então é uma pequena biografia, eu diria assim, né, do Spinoza, muito interessante, muito leve de se ler, e bastante instigante, assim, nos instiga a procurar saber um pouco mais sobre o Spinoza, justamente por ter tido contato, assim, com um pouco mais com as experiências que ele passou e que o motivaram a escrever a filosofia que ele escreveu. Depois eu li o Anticristo, ainda em maio, do Nietzsche também. Foi um livro que eu peguei justamente por conta do Etiomo, porque o Anticristo, se eu não me engano, ele escreve antes do Etiomo, mas queria ter publicado depois, porque o Nietzsche tinha a pretensão de escrever a Transvaloração dos Valores, né? Mas como não deu tempo, ele sabia que não ia dar tempo, ele escreve então o Anticristo. O Anticristo fica como essa primeira e única Transvaloração dos Valores. É um livro que eu acho que foi o que eu menos gostei do Nietzsche, dos quais eu li até agora, porque é um livro muito repetitivo, né? Como é um tema único do qual Nietzsche se debruça, assim, muito... de forma muito aprofundada, digamos assim, ele se repete muitas vezes. Então, fica um pouco chato, assim, de ler, sempre as mesmas referências, sempre as mesmas motivações para falar sobre algumas coisas diferentes, mas é um livro importante, é um livro que vai esclarecer bastante a crítica dele ao cristianismo, então é um livro que eu recomendo, sim. Em junho eu li mais um livro de divulgação científica. Dessa vez eu li um livro chamado Cura, da escritora Jo Marchand, e é um livro muito bom também. Esse ano eu li esses 3 livros de divulgação científica e gostei dos 3 de maneira igual, assim. São 3 livros diferentes, mas cada um com a sua particularidade, e o Cura não foi diferente, né? É um livro que eu li disponível no Kindle Unlimited, e é um livro muito diferente e interessante, porque ele vai tratar da relação da mente e do corpo, né? Como a mente influencia os processos corporais, né? E então ela vai investigar vários casos de patologias, de doenças que tiveram um papel importante da mente para diminuir algum aspecto, como dores crônicas ou até intervenções cirúrgicas, evitando intervenções cirúrgicas. E então ela vai começar investigando a questão do placebo, que é um das questões centrais, assim, sobre essa discussão do papel da influência da mente sobre o corpo, né? Como se dá o efeito placebo, qual a importância dele para as pesquisas médicas, né? Por um lado, bastante negligenciado pela grande maioria, né, da sociedade científica médica, mas por outro lado existem uma minoria de pesquisadores que querem se aprofundar, que se aprofundam na questão do placebo e que percebem que o efeito placebo é de extrema importância, né, para alguns pacientes que não tem mais o efeito do remédio com princípio ativo, né? Existe uma questão interessante que depois de um tempo, tomando aquela medicação, o princípio ativo já nem funciona mais. A medicação naturalmente passa por um efeito placebo. Isso não é em todos os casos, mas em alguns, e isso é uma questão discutida no livro,
Ele é dividido em duas partes, então a primeira parte vai discutir essa questão do placebo e a segunda parte, então, vai entrar mais nesses pormenores das doenças influenciadas pela mente. Então, são doenças que não necessariamente conseguem um diagnóstico clínico mais específico, porque quem, digamos assim, motiva aquela doença é mental, é psíquica, não é necessariamente só do corpo. Então, é muito difícil o diagnóstico clínico. Então, tem toda essa questão discutida, que é uma discussão um debate muito interessante, que é a da atitude médica em relação à experiência individual dos pacientes, né? Então ela bate bastante nessa tecla de que os médicos, hoje em dia, com a correria, o ritmo contemporâneo, não estão muito preocupados com a experiência individual do paciente, eles estão mais preocupados com uma postura, né, mais medicamentosa. Tem toda uma discussão também em relação aos interesses farmacêuticos, de não investirem em pesquisas que mostram a relevância do efeito placebo ou da influência da mente sobre o corpo, porque isso seria, então, um rombo econômico enorme para as empresas farmacêuticas. Então, é um livro muito bom mesmo, que eu recomendo, tá lá disponível no Kindle Unlimited. E se vocês quiserem, comentem aí embaixo se vocês querem uma resenha específica de algum livro que eu comentei aqui. Eu tenho a intenção de trazer esse debate aqui para o canal sobre esse livro, que eu acho que vai ser vai ampliar um pouco a nossa percepção sobre saúde, sobre a relação da mente com o corpo. E, enfim, é uma contribuição interessante. Depois, então, em junho, eu li Nietzsche, Estilo e Moral, outro livro de pesquisa sobre o Nietzsche, desse autor André Luiz Mota Itaparica. É um livro que, diferente do último, eu gostei bastante. Ele vai explorar a relação do estilo com o que o Nietzsche entende de moral, né? Então, durante a produção filosófica do Nietzsche, ele muda um pouco do humano demasiado humano, por além do bem e do mal. Entre essas duas obras, ele muda bastante o estilo e a concepção moral, a concepção da moral que ele tinha. Então, é nesse sentido que o André Luiz vai explorar a questão do estilo e da moral, analisando essas duas obras. Ele vai analisar primeiro o humano demasiado humano, depois para além do bem e do mal, e no último capítulo ele vai fazer a conexão entre as duas obras, e no meio desse caminho explorar então as diferenças de cada uma, o que o estilo influencia em cada uma delas, a mudança de estilo, né? E é um livro muito bom mesmo, eu gostei bastante e recomendo para quem quer se aprofundar no Nietzsche. Isso em junho, então, eu li mais um e-book, um livro de filosofia, um pouco fora, assim, né, dos meus estudos mais específicos, que é os 7 Ideias Filosóficas que toda gente deveria saber, do Desidério Murcho, um professor português que leciona aqui no Brasil, e eu me apaixonei por esse livro, eu achei, assim, muito bom mesmo, tanto é que eu comecei já a ler outro livro do mesmo autor, ainda tô lendo, e já tem outros livros engatilhados dele que eu quero ler ainda esse ano. Ele é um professor de lógica, se não me engano, ou de algumas outras áreas específicas da filosofia, mas o importante é que ele argumenta muito bem, né, as ideias dele. Então, a gente acompanhando essa escrita dele, essa narrativa argumentativa, inspira bastante quem gosta de filosofia. Então, a ideia do livro é apresentar 7 ideias filosóficas principais, né? Então, ele vai falar um pouco sobre o penso logo existo, do Descartes, vai falar sobre um pouco sobre o Sócrates, vai falar um pouco sobre filosofia medieval com Anselmo, se eu não me engano, e vai trazer, então, essas ideias principais para quem quer ter uma visão
um pouco mais ampla e, ao mesmo tempo, específica da filosofia. Eu recomendo muito para quem quer começar a ler filosofia, porque é um livro totalmente acessível e que tem uma linguagem muito clara, muito didática e até divertida. Então, é um livro que está disponível também no Kindle Unlimited, para quem é assinante, e tem disponível em e-book também. Em seguida, eu li mais um livro em e-book, dessa vez voltei a ler ficção através do Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. É um livro, um clássico, né, da literatura. Eu gostei muito de ter voltado a ler ficção através desse livro, porque ele tem nuances filosóficas muito interessantes, discussões sobre identidade, sobre a consciência moral. Então, é um livro que eu fiz vídeo com reflexões filosóficas sobre ele, já tá aqui no canal, e é um livro que eu gostei, é um livro curto, que eu li muito rápido, então pra mim foi boa a leitura, né? Foi bom ter voltado a ler ficção através desse livrinho curto e cheio de reflexões filosóficas que me instigam bastante a ler. E aí, por fim, eu li A República dos Sonhos, A República dos Bons Sentimentos, do Michel Maffesoli, né, que se eu não me engano, ele é francês, né, um sociólogo francês. E foi outro livro também que eu não gostei, né, mas que eu não gostei mesmo, assim, aquele outro sobre o Nietzsche que eu mencionei, eu gostei apesar das dificuldades, né, apesar de não concordar, aliás, com o argumento central do autor, mas esse eu não gostei mesmo, assim, eu não gostei da escrita, eu não gostei da forma como ele tenta defender alguma ideia, que na verdade isso é um livro bastante panfletário, assim, ele não quer defender ele não quer contra-argumentar uma ideia, mostrar por que aquela ideia não tem muito fundamento. Pelo contrário, ele vai defender uma ideia, uma crença, atacando outra ideia, outra crença. Então, esse ataque muitas vezes um pouco incongruente. Então, para mim, ele é um livro panfletário no sentido de que só quem já está condicionado a concordar com o autor, para quem já compartilha das mesmas ideias que ele, vai sair concordando, né? Não vai ter uma postura crítica, como eu tive, e perceber algumas coisas que não fazem tanto sentido, né? Então, é um livro que ele vai falar muito sobre essa república dos bons sentimentos, que seria, então, uma república dos elitistas, da inteligentícia, que não entende como é que o mundo funciona, mas quer ditar regras, né? Então, é um livro escrito em 2000, talvez ele esteja um pouquinho defasado, um pouco, não sei, mas muitos assuntos que ele traz são ainda atuais. Mas eu não gosto dessa abordagem que ele tem. Vou tentar estruturar melhor a minha crítica numa resenha escrita também, mais futuramente. Mas é um livro que eu não gostei, né? Para quem quiser conferir, ele é disponibilizado gratuitamente para o Kindle lá na Amazon. E é isso, esses foram os livros que eu li. Gostei bastante desse primeiro semestre. Interessante ver como eu ampliei as minhas leituras no sentido filosófico. Li bastante filosofia. Continuo com as minhas leituras sobre o Nietzsche. Eu tenho um projeto, né, para ler tudo que diz respeito a ele. Ainda quero falar mais sobre esse projeto aqui no canal. E também comecei a estudar outros filósofos, né, também que me interessam, como Schopenhauer e Spinoza, que ainda vou continuar. Vou continuar também com Nietzsche, enfim. Mas esse segundo semestre eu quero, como eu falei, ler mais ficção, ler mais livros atuais, debates atuais, continuar lendo divulgação científica, que é um gênero que eu gosto muito. E eu vou deixar, então, no box de descrição aqui os vídeos que eu mencionei. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse balanço do primeiro semestre.
Comentem o que vocês acharam, se gostaram, se qualquer crítica construtiva, fiquem à vontade para comentar. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo.